Fala moçada, estamos junto para mais um videozinho do nosso projeto MatCert na net. Hoje abordando o conjunto dos números inteiros, que é formado pelos números positivos, o zero e também os números negativos. Foi falado um videozinho acerca dos números naturais e na verdade o conjunto dos números inteiros, ele abrange os números naturais além dos números negativos. Mas antes de falar do conjunto propriamente dito, vamos, por meio de alguns exemplos de situações do nosso cotidiano, abordar a existência desses números negativos. Aonde aparece, aonde existem esses números negativos? Um dos exemplos que a gente pode comentar é a questão da temperatura. Moramos num país tropical, onde tem um país de dimensões continentais, onde nós temos de tudo. Estados onde há verão o ano inteiro, e estados na parte de baixo do mapa em que no período de inverno as temperaturas caem bastante, inclusive temperaturas abaixo de zero, -1, -2, -3. Então a gente, por meio da ilustração de um termômetro, a gente pode perceber que tem essa variação de temperatura. Então experimenta-se sim números negativos na questão da temperatura no nosso próprio país. Existem aqueles que fazem frio o ano inteiro, né? Os países abaixo do trópico, eles já possuem uma temperatura mais amena, mas que também experimentam temperaturas negativas dependendo da sua região. Tá certo? Então temperatura é um dos exemplos onde nós temos a presença dos números negativos. Um outro exemplo, em relação ao fuso horário, né, aparece no videozinho um mapa mundi com a divisão feita a partir do meridiano de Greenwich, os fusos horários com horas a menos em relação ao marco zero do meridiano. Então o Brasil, perceba que o Brasil ele está incluso no fuso horário de -3 horas e -4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. E há países que estão à direita do mapa em que eles estão com horas acima do meridiano de Greenwich, horas a mais. Por exemplo, no Brasil, quando comemora-se o Ano Novo, há países lá do leste asiático em que já tem 12 horas à frente do Brasil. Então já fazem 12 horas que lá foi comemorado um ano novo e o Brasil tem 12 horas a menos. Em relação ao meridiano de Greenwich, ele possui 3 ou 4 horas a menos que o marco zero daquela demarcação feita pelo fuso horário. Mais um exemplo do nosso cotidiano, quando estamos na escola, estudamos sobre os fusos horários. Também nós temos as questões dos números negativos nas horas, fica na parte esquerda do meridiano de Greenwich. Mais um exemplo, né? A questão da altitude e profundidade. Então nós temos por base, né, a parte zero, que seriam as cidades a nível do mar. Quando a gente chega em cidades que estão a nível do mar, nós dizemos que é a parte zero em relação à altitude e profundidade. Aí por meio dessa ilustração nós temos o nosso parceiro Japa escalando a montanhazinha ali, ó, a 1.500 metros de altitude, ou seja, a 1.500 metros acima, a mais do nível do mar. E na parte de baixo da ilustração temos o nosso amigo Ricardo mergulhando com seu snorkel pé de pato a -10 metros, ou seja, 10 metros abaixo do nível do mar. Não é que quem sobe está subindo positivamente e quem desce está descendo, né? Não se trata disso, mas em relação ao nível do mar, nível zero, nós temos uma medida acima que consideramos positiva e abaixo que consideramos negativa. Tá certo? Mais um exemplo antes da gente encerrar: a situação monetária. O pai do nosso amigo Ricardo pediu para ele tirar um extrato no banco e ele foi todo animado, pensando que depois ele pediu uma graninha pro pai. Aí quando ele olha o extrato, ele... meu... Minha nossa! O pai vai cair de cota. O extrato está -520 reais. Ou seja, né, não há dinheiro na conta. Está negativa a conta ali. Então, nós temos essa presença dos números negativos. Em contrapartida, o nosso parceiro Japa foi no banco olhar como que está o valor da poupança dele. Tá lá, sem o sinalzinho de mais, mas está R$ 2.300. Ou seja, o Japa está com dinheiro para poder gastar e poder... Vamos economizar, Japa. Mais para frente, cuidar do nosso futuro.
Tá certo, pessoal? Então esses são exemplos corriqueiros, cotidianos do nosso dia a dia em que nós vemos os números positivos. Trazendo então para a definição do que é o conjunto dos números inteiros, que tem como símbolo o Z. Esse Z em homenagem a um matemático alemão de sobrenome Zoll, Z-A-H-L. Então ele foi o primeiro a trazer essa ideia cientificamente de que os números, o conjunto dos inteiros possui números positivos e negativos. Vamos dar uma olhada numa reta numérica para a gente ter uma ideia teórica. Então, o conjunto Z, o conjunto abordado no 7º ano, ele é composto por todos os números positivos, o zero e também todos os números negativos. Ok? Então, no próximo vídeo, vamos abordar algumas questões que envolvem alguns cálculos mais simples, mas que às vezes gera também algumas dificuldades. Tá certo, pessoal? Então por hora é isso, não deixa de dar uma curtida no nosso vídeo, acompanha lá, comenta, e contamos com a participação dos nossos 2 colaboradores nesse projeto. É o Guilherme Ribeiro, que eu brinco carinhosamente chamando ele de Japa, e o Ricardo Mantovani, nosso querido Ricardão. Um grande agradecimento a eles e aguardamos a sua curtida no nosso vídeo. Até o próximo, valeu galera!